Asenate estava inquieta, caminhando de um lado para o outro, tentando processar o que estava prestes a acontecer. Ela não conseguia acreditar. Seu coração batia forte e uma mistura de ansiedade e saudade tomava conta de seu ser. Mas a realidade era implacável. O reencontro estava próximo e nada poderia prepará-la para o que estava por vir. Enquanto isso, as sombras do palácio pareciam mais longas naquela manhã. Cada passo de José, agora mais maduro e sereno, ecoava pelos corredores. Ele estava prestes a enfrentar o faraó, o Horus vivo, o soberano do Alto e Baixo Egito. As palavras de aviso de seus joelhos, mesmo diante do maior poder do Egito. Ele não poderia trair sua fé, não poderia se curvar a um homem, meava até a presença do faraó. O silêncio pesava no ar quando finalmente chegaram. O faraó, cercado por sua corte, observava com olhos frios e curiosos. José não se curvou. A sala parecia prender a respiração. Este é o hebreu que sabe desvendar sonhos, anunciou Potifar com uma certa tensão na voz. Mas José, mesmo sob a pressão esmagadora, se manteve firme. Eu não me curvo a nenhum homem, meu senhor, disse ele, com uma voz que, apesar da calma, carregava uma força inegável. O faraó surpreendentemente não se enfureceu. Em vez disso, ele viu em José algo que jamais tinha visto nos adivinhos que o cercavam: integridade. E foi então que o faraó, com uma seriedade inesperada, compartilhou seus sonhos perturbadores. 7 vacas gordas emergiam secas e queimadas pelo vento. A interpretação de José veio como um golpe. 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome que devastariam o Egito. A corte murmurava, mas o faraó escutava em silêncio. Aquele escravo, que recusava dobrar os joelhos, parecia ter captado algo que os outros não viam. Ele falava com a certeza de alguém que tinha um conhecimento maior, um entendimento que vinha de algo além deste mundo. E foi o destino de todo o Egito. O escravo agora se tornaria o salvador da nação, o homem que garantiria a sobrevivência de milhares. A corte atônita e assim, o homem que um dia havia sido vendido como escravo se tornava o segundo em comando, com o destino de um império inteiro em suas mãos. Uma reviravolta. Asenate estava inquieta, caminhando de um lado para o outro, tentando processar o que estava prestes a acontecer. Ela não conseguia acreditar que, depois de tanto tempo, o momento era tenso. Potifar, com o semblante grave, o acompanhava até a presença do faraó. O silêncio pesava no ar quando finalmente chegaram. O faraó, cercado por sua corte. Este é o hebreu que sabe desvendar sonhos, anunciou Potifar com uma certa tensão na voz. Mas José, mesmo sob a pressão esmagadora, se manteve. O faraó surpreendentemente não se enfureceu. Em vez disso, ele viu em José algo que jamais tinha visto nos adivinhos que o cercavam: integridade. Um homem que não se curvaria nem mesmo para salvar a própria vida, mas que também não lhe mentiria para agradá-lo. E foi então que o faraó, com uma seriedade inesperada, compartilhou seus sonhos perturbadores. 7 vacas gordas emergindo do Nilo, apenas para serem devoradas por 7 vacas magras e horrendas. 7 espigas cheias e bonitas que sucumbem diante de espigas secas e queimadas pelo vento. A interpretação de José veio como um golpe. 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome que devastariam o Egito. A corte murmurava, mas o faraó escutava em silêncio. Aquele escravo, que recusava dobrar os joelhos, parecia ter captado algo que os outros não histórica. Naquele momento, ele entregou nas mãos de José o destino de todo o Egito. O escravo agora se tornaria o salvador da nação, o homem que garantiria a sobrevivência de milhares. A corte, atônita, assistia enquanto José, com a mesma serenidade de antes, aceitava sua nova responsabilidade. O palácio que antes o tinha aprisionado, agora seria o centro de seu poder. E assim, o homem que um dia havia sido vendido como escravo, se tornava o segundo em comando, com o destino de um império inteiro em suas mãos. Uma reviravolta que poucos poderiam imaginar, mas que se tornaria uma lenda, contada e recontada por gerações. A tensão pairava no ar enquanto o sol lentamente se despedia, tingindo o céu do Egito com tons de vermelho e laranja. Os irmãos de José, cansados e aflitos, aguardavam em silêncio, a fome de suas famílias pesando em seus corações como uma sombra constante. Rúben, o mais velho, a boca como um lamento, refletindo o desespero que todos compartilhavam. Mas o que poderiam fazer? Não havia saída à vista, apenas a espera e a oração. E o que adianta ficarmos pensando nisso agora, Rúben?
É verdade, não há nada a fazer. Imponente em sua postura, observou cada um deles com uma intensidade que fazia seus corações dispararem. Senhor, obrigado por nos libertar. A voz de Rúben, carregada de gratidão e temor, quebrou o silêncio. Mas José, escondendo sua verdadeira identidade, respondeu com uma voz que os levarão alimento para suprir a fome de suas famílias. As palavras de José eram implacáveis, mas ele as proferia com o coração pesado. Mas qual de nós deve ficar? Quer prender algum de nós aqui para sempre? O desespero começava a tomar conta, mas José mantinha-se firme. Para sempre não, até trazerem a mim o irmão mais novo de vocês, para que suas palavras se confirmem. E assim, o peso da escolha era esmagador. Meu Deus, vão abandonar um de nós para trás, Senhor. A voz embargada de um dos irmãos revelou que os irmãos trouxeram como pagamento pelo trigo. Mitre, surpreso, questionou: devolver a prata? José, com um olhar decidido, respondeu: faça o que eu digo, por favor, Mitre. Coloque a prata que cada um pagou em seu devido saco junto com o trigo. A tensão aumentava a cada momento. Se é esse o seu desejo, agora tome cuidado. Não deixe que eles saibam dessa devolução antes de partirem. Mitre perscutir sobre quem ficaria para trás. Qual de nós ficará para trás? Permanecer aqui pode ser uma notificação de morte. Rúben, angustiado, pensava no pai, Jacó, que jamais aceitaria trazer Benjamim ao Egito. Nosso pai jamais vai deixar trazermos Benjamim. Por que isso está acontecendo, meu Deus? A culpa começou a se espalhar entre eles como um veneno. Até parece que não sabe por que Deus está fazendo isso. A verdade é que estamos pagando por todo o mal que fizemos ao nosso irmão. Vimos o desespero de José no fundo daquele poço e não fizemos nada. Pobre José. A dor do arrependimento era quase insuportável. Ele implorou por socorro e nós simplesmente o ignoramos. Deus está nos pagando e o pior é que merecemos, mas vocês não me ouviram. Agora o sangue dele está sendo vingado. Enquanto isso, Pentefres, cheio de rancor, murmurava para si mesmo: por esses homens, José passou por tantas adversidades. Eles o expulsaram de sua terra. Conheço bem a benevolência de José. Ele está postergando a vingança a esses traidores. O Hipofáride imediatamente. Quer os prisioneiros de Zafenatipaneia mortos ainda hoje. Sua esposa, desesperada, tentou dissuadi-lo. Meu